O mundo entra em um estado onde demônios estão criando caos e deuses tramando uns contra os outros, até encontrarmos Harren, um simples mineiro pobre, que se torna a esperança da humanidade e dos deuses. Ele descobre sobre sua identidade e desperta seu verdadeiro poder, transformando-se num semideus. Karen é um jovem de vontade forte que trabalha como extremamente desprivilegiado menor de Or, principalmente porque ele e sua mãe são maltratados pela vila em que vivem. Ele recebe cada vez menos pelo seu trabalho, apesar de não ter feito nada de errado, exceto ser filho de uma mulher solteira. Ele é gentil e ajuda as pessoas naturalmente, mas em vez de um agradecimento, ele é insultado. Celta. Ele se salva por um triz quando demônios estão se aproximando da vila para transformar os aldeões em demônios. As pessoas começam a correr por suas vidas quando veem uma mulher amazona chamada Alexia correndo com sua equipe. Harren ouve o barulho e vai ver. Alexia pergunta se ele viu algum demônio passando e desaparece quando Harren diz que não. Eles ouvem um gemido de algo, e Heron e outro homem vão verificar pensando que poderia ser um demônio, mas encontram um velho bêbado que ele conhece muito bem, vivo, que acabou de quebrar a perna quando mais precisava. Perdido? Karen leva beleza da sua mãe para ajudá-lo, enquanto ele busca água para o velho bêbado. Enquanto ele está buscando água para sua mãe, Karen leva beleza da sua mãe para ajudá-lo, enquanto ele busca água para o velho bêbado. Enquanto faz isso, ele vê uma mulher numa fonte, e vai verificar se ela precisa de ajuda. Ele chega lá e a levanta, apenas para testemunhar as vísceras dela derramando na água. Ele fica assustado e a deixa ir e se depara com um demônio pela primeira vez. O demônio tenta afogá-lo na fonte, mas ele consegue chutá-lo e luta contra ele. O demônio o atinge com uma coluna e ele vai atrás. Voando, Alexia rapidamente aparece e apunhala o demônio, mas ele não morre, apenas o enfurece e luta contra ela. Ele a domina e a arremessa na estrutura. Heron acorda e luta contra o demônio com sua tocha de fogo, derrubando-o na água. No entanto, apesar da dor, o demônio ainda consegue se levantar e escapar. As pessoas começam a arrumar as coisas para deixar os mercados. Alexia encontra um homem suspeito nos cantos. Ela o prende e o amarra em um pilar no meio da aldeia. Ela conta ao povo sobre os demônios e como eles podem se disfarçar de pessoas. Heron e sua mãe levam Elias de volta para casa. Lá, Elias conta a Harren como os demônios passaram a existir após o Titã, onde um homem encontrou os restos de um Titã lavados na praia e comeu sua carne para ganhar seu favor e herdar um Biden que ele pode lançar e retrair de qualquer lugar. Esse homem foi em frente e criou um culto de demônios e agora armas para converter todos que ele encontra ou matá-los. Logo, Alexia volta a Harren para contar-lhe sobre um mapa que encontrou com as direções para um labirinto em Melidai, Yoni, onde ainda estão os restos do Titã. Ela pede a Harren para se juntar à sua equipe e lutar para proteger a aldeia, mas ele se recusa porque ainda ressente todo o maltrato. Ele recebeu das mesmas pessoas que casa de Harry e arruma suas coisas para fugir dos demônios na aldeia com sua mãe. Mas Electra o impede e pede para ele reconsiderar. Alguns homens vêm à sua casa para testar se sua mãe é um demônio, queimando-a. Mas Harren luta contra eles. Quando Electra vê seu filho sendo espancado, ela os impede e se queima, provando que não é um demônio e salvando seu filho. Heron fica ainda mais irritado com as pessoas e o mundo por sua situação e a falta de força para fazer algo para ajudar. Elias vai até ele e pede para que vá minerar um minério especial no topo da montanha, para que possa usá-lo para fazer uma espada poderosa. Perrin faz o seu caminho até a montanha, mas adormece depois de descansar um pouco enquanto escala. Ele acorda de um sonho sobre sua mãe como uma rainha que deu à luz 2 meninos de pais diferentes. Ele continua sua jornada e alcança o topo. Ele cuida do remo como instruído por Elias e retorna para casa com ele. Enquanto Elias ainda está forjando a espada, Heron pergunta sobre um selo que viu em seu sonho e questiona Elias. O idoso explica a ele sobre o seu nascimento em Corinto e como o sonho veio a ele por causa dos deuses dos sonhos. Depois de um tempo, ele vai confrontar sua mãe sobre seu sonho. Electra finalmente admite ser uma ex-rainha de Corinto. E como aconteceu de ela acabar pobre e foram massacrados. Ela conta a Harren sobre seu pai, Zeus, e como ele é o único que os ajudou a se abrigar na aldeia para proteção contra Hera, a esposa de Zeus. Esposa. Heron pergunta sobre seu irmão gêmeo, acredita-se que está morto. E finalmente descobre que Elias é Zeus. Ele sai para confrontar Elias, mas não o encontra lá. Ele só encontra a espada que, quando toca, brilha um azul brilhante. Ele o rejeita e o joga fora. Elias logo aparece para Heron enquanto ele lava o rosto, e ele revela sua verdadeira identidade como Zeus. Mas Harren pede para que vá embora e nunca mais volte. Retorno. Alexia vem correndo logo depois, sendo perseguida por um cão de 3 cabeças. Cérbero, como os demônios conseguem se aproximar da aldeia. Eles correm para salvar suas vidas. Harren procura sua mãe, que está na aldeia. A aldeia também à procura dele, mas ele não a encontra. Ele e Alexia continuam a fugir, mas Cerberus alcança-os e ataca Harren. Eles lutam, deixa pra lá. Alexia consegue ferir uma das cabeças, o que atrasa isso, permitindo que eles corram mais até chegarem aos portões da vila. Eles informaram ao comandante do esquadrão de Alexia sobre um túnel de mina que Harren vem fazendo há anos. Eles poderiam rastejar por ele e fugir dos demônios. Apesar de se recusar a ouvir o homem ilegítimo, o homem mobiliza os aldeões e os leva para o
túnel enquanto Heron corre pela aldeia chamando pela sua mãe, um demônio em uma esfinge à distância na floresta. Lança uma lança nele, mas Zeus intervém e alerta Heron telepaticamente sobre isso. Haren desvia dele, mas é cortado quando o demônio recupera. Zeus o manda correr, mas Haren atira uma flecha no demônio. O demônio devolve com sua lança e voa para o local para atacá-lo a curta distância. Ele continua atacando Haren, mas Haren consegue desviar dos ataques com a ajuda de Zeus. O demônio segue-o enquanto continua atacando-o. Heron acende óleo em fogo para se defender e fugir do demônio. Ele sai e procura a mãe, mas ainda não consegue encontrá-la. Ele finalmente se esconde atrás de uma árvore quando os demônios continuam vindo com Cerberus, enquanto seu líder encontra os aldeões e pede por Alexia, que está escondida. Ele se apresenta como Serafim e mata um de seus seguidores. Grupo porque ele é nobre. Para alimentar seu ódio pelo tio que matou sua mãe adotiva, Serafim pede a seus homens que procurem Alexia pelo seu cheiro. Ele então encontra Electra, que estava escondida. Heron vem correndo enquanto Serafim tenta matar Electra. Ele tenta protegê-la, mas Serafim o soca. Ele tenta lutar, mas apanha. Sua mãe tenta se arrastar até ele deitado no chão. Mas Serafim joga sua lança para o ar e ela cai, esfaqueando Electra. Haren grita em lágrimas após ver o último suspiro de sua mãe e é levado embora. Elias lamenta a morte de Electra e quando Alexia chega, ele diz a ela que os demônios levaram Haren embora. Depois que ela sai, Haren finalmente vê sua mãe em seus sonhos, antes dela cruzar para o submundo. Ela diz a ele para ser forte e ser ele mesmo, enquanto está numa jaula guardada por Cerberus com outros homens. Todos são transportados pelos homens de Serafim. Eles chegam ao seu destino e saem de suas jaulas para caminhar como prisioneiros, sendo chicoteados pelos açoitadores se eles ousarem falar. Eles são levados para navios que os transportarão para sua nova casa se algum dia se perderem. Eles estão lá. Eles entram nos navios e começam a remar enquanto deixam o lugar junto com outros cativos, 2 dos quais Heron conversa secretamente. Coffee e Evius. Ele elabora um plano para escapar. Quando os guardas demônios entram, Evius e Coffee causam um alvoroço enquanto roubam chaves, sendo esta uma especialidade de Evius, um ladrão. Quando os guardas não estão olhando, eles destrancam suas algemas e libertam-se e lutam contra os guardas. Eles ajudam os outros cativos a se libertarem. E eles assumem o controle do navio e o viram. Serafim aparece enquanto eles têm alguma esperança de que tiveram sucesso. Ele sobe no navio e revela a espada que Elias fez para Haren. Hera o enviou para buscá-la onde Haren a havia jogado, para que ele pudesse matá-lo, recuperar o caldeirão da escuridão e mata Zeus. Ele se aproxima dos homens no navio. Heron não hesita. Ele ataca instantaneamente o Serafim. Mas quando Zeus vê isso e vê que seu filho não está pronto, ele derruba o navio com um raio, interrompendo a luta que se seguia. Quando Serafim se levanta, ele tenta atacar Haren novamente. Mas Zeus não permite. Ele atinge o mar várias vezes, causando grandes correntes que separam os 2 homens e destroem o navio. Heron é finalmente salvo de Serafim. Ele sai da água e Elias aparece, pedindo a Haren para ajudá-lo a resolver essa confusão. Haren recusa-se a ajudar, mas quando Elias diz que ele poderia ajudá-lo a matar Serafim, ele concorda. Graus. Elias diz para Alexia, Coffee e Evil irem para Melodone para pegar os restos do Titã e queimá-los, enquanto ele leva Heron para Olympus. Ele chama um grifo e dá a Heron. Ele se transforma em uma águia e lidera o caminho. Naturalmente, os deuses rejeitam o bilionésimo filho ilegítimo de Zeus. Ele simplesmente não sabe como parar de tê-los. Mas Hermes vai ao encontro dele como seu meio-irmão. Apolo e Artemis seguem atrás, pois também são filhos ilegítimos de Zeus e se relacionam com ele. Kira logo aparece enfurecida com as ações de Zeus de trazer um mortal para o seu reino. Jesus pede desculpas por suas falhas, por ser infiel a ela e promete mudar. Agora, onde já ouvimos isso antes? Ele pede perdão a ela e ela aceita se ele matar Haren, mas Zeus não consegue. Disso, ela e todos os outros deuses, incluindo Hermes, que não queria particularmente, deixam o lugar e vão para o submundo, onde Hades os aceita para se abrigar. Mas em última análise, se mantém fora deles. Zeus leva Heron para praticar luta e obter seu poder divino. Ele o coloca contra um dos autômatos de Hefesto. Ele tenta o seu melhor para enfrentá-lo, mas todas as vezes ela o faz voar sem um arranhão. Zeus vem e diz para ele parar de lutar. Com raiva. E acalma-se, mas falha. Ele não consegue ficar calmo. Ele não conhece calma. Tudo que ele conhece nisso. Isso motiva a lutar, mas infelizmente ele não consegue fazer. Não se atrasar. Neste caso, está se mostrando inútil. No dia seguinte, ele pergunta por que Zeus permite que Serafim viva. E Zeus revela a ele que Serafim é seu meio-irmão gêmeo e que Electra não quer que ele morra. Para morrer, Heron se surpreende com a notícia inacreditável de seu pai. No entanto, ele continua seu treinamento e finalmente consegue observar calmamente seu oponente. E encontra um ponto fraco e o esfaqueia. Ele derrota o autômato e Zeus o elogia, depois que Hermes informa a Zeus sobre os outros deuses no submundo. Garça recebe uma ligação das Moiras. Zeus o leva para ver as Moiras, e ele espera do lado de fora, enquanto Garça entra sozinho.
Ele entra em uma sala com cordas do destino e encontra as 3 irmãs que querem ajudá-lo. Ele toca sua linha de vida e vê todo o seu passado desde quando nasceu até agora. Os destinos o informam sobre uma encruzilhada que ele está prestes a encontrar. Ao tocá-lo, ele vê seus amigos em apuros em Melodoma. Ele pergunta se vão morrer, mas os destinos não respondem. Ele corre para fora para tentar voltar e ajudá-los, apesar de Zeus dizer que ele ainda não está pronto. Ele chega aos Campos dos Mortos no labirinto de Melodonia, onde salva seus amigos de um minotauro que guarda o local. Todos entram e navegam pelo labirinto. Eles chegam ao lugar onde os restos dos titãs deveriam estar, mas eles não os encontram. Serafim e seus demônios aparecem e cumprimentam. Eles, e pela primeira vez, Harin e Serafim encontram seus irmãos. Serafim pede para ele se juntar aos demônios para derrubar os deuses juntos, pois são o motivo de terem perdido sua mãe. Ele dá a ele um ultimato para estar com ele ou contra ele. Harin vai contra ele e é atacado instantaneamente. O grupo foge dos demônios quando a luta começa. Serafim lança sua lança, o que faz o lugar desabar e permite ao grupo escapar enquanto fecha Serafim e seus demônios. Demônios dentro. Eles sobem no grifo e seguem para o Olimpo, enquanto Zeus e Heron ainda estão observando o que está acontecendo no mar. Hermes parece querer dar a Zeus uma mensagem de Hera. Quando se aproxima, Hermes apunhala-o no pescoço, mas o verdadeiro Hermes aparece e chuta o outro que se revela ser Hera. Ela vai embora enquanto Zeus cai no chão, sangrando até a morte. Zeus finalmente consegue parar seu sangramento antes que ele morra e acorda para respirar. Poseidon chega carregando Apolo, que foi atacado por Ares. Ele diz a eles que Hera tem o caldeirão, e eles precisam encontrá-lo para enviar os titãs de volta para dormir. Sono. Heron se oferece para ajudar a procurar e eles iniciam seu plano e se preparam para a batalha. Apolo dá a Heron um arco e algumas flechas para se proteger, e então, quando todos estão preparados, os titãs marcham até o Olimpo para enfrentar os deuses. Olimpo ataca primeiro, mas Herói reflete seus ataques de volta. Eles continuam atacando, enquanto os titãs ao lado de Hera revidam. O grupo de Aaron é enviado para procurar o caldeirão na Terra, após procurar sem sucesso. Heron finalmente percebe que o caldeirão está no céu. Ele voa até lá e encontra o caldeirão sustentado pelos poderes de Hera. Ele atira nos corvos nas cataratas do caldeirão e pega, apesar de ser perseguido por Serafim. Ele encontra Serafim e eles começam sua própria luta pelo caldeirão. Serafim atira em Harin com sua lança e faz seu grifo cair no chão. Ele se segura na esfinge e pega o caldeirão para si mesmo. De tudo, né? Caos que está acontecendo, mas Kofi acerta o caldeirão nas mãos de Harin e pula nele. Ele tenta agarrá-lo, mas é jogado para longe. Ele é pego pela grifo. Alexia pula e corta a esfinge por baixo, fazendo-a cair no chão. Serafim se levanta e tenta atacá-la, mas Harin aparece do alto e pula nele. Serafim joga sua lança nele, mas ele desvia. Ele avança e o soca até a morte, para baixo. Ele continua a socá-lo enquanto as memórias inundam sua mente e ele chora por seu pai e mãe mortos. Serafim finalmente bloqueia os socos e esfaqueia Harin no rosto, jogando-o para o lado. Ele o agarra pelo pescoço e tenta esfaqueá-lo com sua lança, mas Harin impede, não querendo se ferir. Ele se lembra de Zeus dizendo para ele manter a calma. Ele se acalma e deixa a lança esfaqueá-lo. Ele empurra para esfaquear Serafim, Serafim o remove e Harin se vira para enfrentá-lo. Ele abre os olhos, eles brilham intensamente, e ele invoca um raio para atingir Serafim e matá-lo. Um gigante aparece atrás dele e tenta esmagá-lo, mas ele avista o caldeirão e leva Serafim até lá para selá-lo com a alma de seu irmão. As almas dos titãs são recolhidas de volta para o caldeirão, e eles retornam para a escuridão, salvando o mundo. Harin acorda na manhã seguinte e é cumprimentado por seus meio-irmãos que o recebem adequadamente na família.